Estamos aqui para conversar sobre a anticoagulação na fibrilação atrial. A fibrilação atrial é uma situação bastante frequente na nossa prática clínica. A estimativa é que tenhamos cerca de 40 milhões de pessoas portadoras da fibrilação atrial. Desde os anos 70, o estudo de Framingham mostrou uma forte associação da fibrilação atrial com o risco de acidente vascular cerebral. Isso pavimentou os estudos que no final dos anos 80, início dos anos 90, avaliaram a eficácia e a segurança do uso dos anticoagulantes na prevenção do acidente vascular cerebral e de fenômenos embólicos sistêmicos na fibrilação atrial, mostrando uma fantástica redução do risco de AVC, uma redução do risco relativo de cerca de 63%. Apesar desse inquestionável benefício, nós sabemos que na prática clínica os anticoagulantes são subutilizados. Apenas 30% dos pacientes candidatos à anticoagulação na presença de fibrilação atrial estão sob o uso dessas drogas. Apesar do inquestionável benefício, nós subutilizamos os anticoagulantes no tratamento dos pacientes com fibrilação atrial. Vários registros de uso clínico das drogas mostram isso claramente. Isso se deve ao fato do risco de complicações hemorrágicas. É uma estratégia terapêutica que o tempo todo nós trabalhamos sendo fiel da balança entre a prevenção do risco de eventos trombóticos e o risco de complicações hemorrágicas associado ao tratamento. Isso se deve ao fato de que, até 10 anos atrás, a única droga disponível para anticoagulação oral desses pacientes era a varfarina. Uma droga que tem um difícil controle clínico, exige testes laboratoriais frequentes para avaliação do TAP e INR. É uma droga que está sujeita a inúmeras interações medicamentosas, o que dificulta a manutenção do INR dentro da faixa terapêutica e é responsável por um grande número de atendimentos nas salas de emergência associados a efeitos adversos do uso do anticoagulantes. Portanto, a indústria farmacêutica investiu pesadamente no desenvolvimento dos anticoagulantes ideais. O que seria um anticoagulante ideal? Uma droga com uma ampla janela terapêutica, possivelmente administrada uma única vez por via oral, um início de ação rápido, que não necessitasse da dosagem laboratorial frequente para ajuste de dose e, principalmente, com menor risco de complicações hemorrágicas. Dessa forma, há 11 anos atrás, nós fomos premiados com o desenvolvimento de drogas que atuam em diferentes etapas da cascata de anticoagulação de forma direta. Os denominados, naquela época, novos anticoagulantes, que hoje nós denominamos de anticoagulantes diretos. Essas drogas, elas atuam, como vocês podem ver, em 2 sítios diferentes da cascata de coagulação. Nós temos os inibidores diretos do fator anti-10A e para facilidade do uso, eles terminam todos com o sufixo chaban, rivaroxabana, apixabana e edoxabana. E temos o inibidor direto da trombina, atuando em outra etapa da cascata de anticoagulação, que é o dabigatran. Essas drogas foram avaliadas em 4 ensaios clínicos randomizados que testaram sua eficácia e segurança. O primeiro estudo foi publicado em 2009, foi o estudo RELY do dabigatran, seguido pelo estudo ROCKET-AF da rivaroxabana, o estudo Aristotle, que testou o apixaban, e o estudo ENGAGE, que avaliou por último a edoxabana, todos no cenário da prevenção do acidente vascular cerebral em pacientes com fibrilação atrial. Foram estudos de não inferioridade que mostraram que essas drogas eram não inferiores em relação à varfarina na prevenção de acidente vascular cerebral e de fenômenos embólicos sistêmicos, com uma redução no risco relativo de eventos em torno de 19% e com um perfil de segurança favorável em relação a varfarina, uma redução de eventos hemorrágicos maiores intracranianos de 50%. Os anticoagulantes diretos mostraram uma redução no risco de desfechos hemorrágicos maiores, principalmente do mais temido, que é o risco de sangramento intracraniano, levando a uma redução de 50% na taxa desses eventos. Isso é bastante relevante na nossa prática clínica. Entretanto, eles apresentaram ainda uma taxa elevada de desfechos pelo tubo gastrointestinal,
o que limita um pouco ainda a utilização na prática clínica, uma vez que esses sangramentos são bastante frequentes no nosso dia a dia. Cerca de 50% dos desfechos hemorrágicos estão relacionados a sangramento do tubo digestivo. Dentre as drogas testadas, as que preservaram o melhor perfil de segurança em termos de sangramento, tanto para o sistema nervoso central quanto para o tubo digestivo, foi o apixabana e a edoxabana. Sem dúvida nenhuma, cada vez mais essas drogas são utilizadas na nossa prática clínica, elas vêm substituindo ao longo dos últimos 10 anos a varfarina no tratamento da fibrilação atrial. Com todas as facilidades que os anticoagulantes diretos nos trouxeram, cada vez mais eles têm sido empregados na prevenção dos fenômenos tromboembólicos em pacientes com fibrilação atrial. Isso é bem demonstrado em todos os registros de prática clínica do uso de anticoagulação oral na fibrilação atrial. Apesar do uso crescente dos anticoagulantes diretos na prevenção de acidente vascular cerebral na fibrilação atrial, os registros clínicos, como o estudo PINECO, mostra que ainda selecionamos de forma inadequada os candidatos à anticoagulação. Ou seja, os pacientes com maior risco de acidente vascular cerebral, nesse cenário de maior risco, nós ainda subutilizamos essas drogas. Isso se deve principalmente à preferência do médico em usar ou não usar o anticoagulante. Essa não utilização em doentes de maior gravidade não está relacionada à presença de contraindicações absolutas ou relativas, e sim a falta de familiaridade do médico com o manuseio da anticoagulação. Nessa minha aula, nós conversamos sobre a importância da anticoagulação na fibrilação atrial, porque é uma doença extremamente prevalente. O que mudou a nossa prática clínica com a chegada dos anticoagulantes diretos, facilitando a anticoagulação nesses pacientes. Na próxima aula, nós iremos conversar sobre a estratificação de risco dos pacientes com fibrilação atrial, sobre a avaliação do risco de complicações hemorrágicas e a escolha do anticoagulante direto para utilizar nesse cenário clínico. Até a próxima!